TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira. Você que está em casa, estamos de volta com o Núcleo de Jornalismo da TVC Comunitária, canal 6 da NET do Rio de Janeiro. Como sempre, trazendo para você o debate, a reflexão e as propostas sobre um novo mundo e uma nova sociedade. Nós aqui continuamos na nossa missão, defender a democracia, defender os direitos e defender a liberdade. Hoje vamos receber aqui no Núcleo de Jornalismo Ana Priscila, secretária-geral da União Estadual dos Estudantes do Rio de Janeiro, que vem já com a missão de convocar toda a população para o dia 15 de maio numa luta em defesa da educação. Boa noite, Ana. O que você tem a nos dizer sobre os próximos dias do Brasil e do Rio de Janeiro? Muito boa noite. A gente está mobilizado, estamos mobilizados e mobilizando constantemente. Ontem a gente teve um ato grande lá na UF com mais de 10 mil estudantes. Hoje a gente teve a assembleia da UFRJ, tivemos a assembleia na PUC, as universidades privadas também estão se organizando. E a gente está com alguns marcos, né, importantes, e principalmente o mais importante deles é o dia 15, em que a gente vai paralisar a educação no Brasil. Importante dizer que não é só a educação a nível superior, até porque os cortes afetam a todas as camadas de educação. Então a gente vai ter paralisação e mobilização em todas as instâncias de ensino, e é importante que as pessoas se engajem, que comprem essa luta. Essa luta foi a partir do movimento sindical, que chamou o dia 15 ia ser primeiro uma luta contra a reforma da Previdência, e a partir desses ataques na educação a gente também ressignificou o dia e vai ser uma greve geral da educação e também contra a reforma da Previdência, que ataca os trabalhadores da educação e a juventude, né? A maior parte dos estudantes são jovens e a gente sabe que vai ser o principal afetado, a categoria mais afetada vai ser a juventude, já que o projeto é gradativo e a gente precisa se mobilizar, dar uma resposta para ir para essa conjuntura, para dizer que a gente não vai aceitar isso parado, não. A gente não tem nem 6 meses ainda de novo governo, e nesse curto espaço de tempo, o que já foi dito, tudo bem que muita coisa é blá 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 e baboseira, né? Que a gente não deve nem dar atenção. Agora, de fundamental e importante, já nesses primeiros meses, o ataque à educação ele tem vindo devagar, mas tem vindo de forma pesada, né? Fala para o nosso pessoal que está em casa assistindo quais são as iniciativas e as ideias que o atual governo já está querendo implementar para a educação e que o movimento estudantil já identificou como grave ataque ao ensino de qualidade e à educação pública. Então, eles estão atacando de várias formas, né? A primeira grande manifestação sobre educação que eles tiveram foi aquela convocação para os estudantes filmarem seus professores ainda na escola. E isso a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, a UBS, respondeu prontamente. Eles disseram que não era bem assim, né? Eles têm muito isso de voltar atrás. Que bom, né? Porque essas decisões são extremamente prejudiciais. E já foi respondido prontamente, porque isso é uma violação da liberdade, da democracia, do livre pensar, e é para isso que serve a educação, para fomentar o livre pensar, para desenvolver pesquisa, para desenvolver ciência, para desenvolver o país. A nível universitário, ele anunciou o corte de 30% para todo o orçamento, né? E para a educação como um todo, mas sobretudo nas universidades. Foi interessante que primeiro ele anunciou em algumas universidades específicas, que são justamente universidades que sediaram ou vão sediar eventos da União Nacional dos Estudantes. Ele anunciou para a UFBA, que é onde teve o encontro de estudantes, a Bienal da Uni, o CONEB, que é o Congresso de Entidades de Base, que são os centros acadêmicos, diretórios acadêmicos, para a UFJF, que foi onde foi realizado o encontro de mulheres e estudantes, aqui na UF, no Rio de Janeiro, onde foi realizado o encontro de negros, negras e cotistas, e a UNB, que é onde a Uni anunciou que vai ser o seu próximo congresso da Uni, agora em julho. E ele anunciou primeiro esses cortes dessas universidades, falando que se fazia balbúrdia, que levava até integrantes do MST, até gente do movimento social. E a gente prontamente respondeu que isso era censura, estava usando esse projeto de austeridade como censura às universidades, e a resposta dele foi, então, ok, a gente vai cortar de todas as universidades, já que se fosse essa da censura. E está chegando, ainda assim, com muita força. Lá no UFRJ, por exemplo, o corte de 41% do orçamento de custeio. O orçamento de custeio
custeio é o orçamento que garante luz, água, limpeza, que garante que a universidade esteja de portas abertas. Na UF isso tem sido muito forte porque foi uma universidade que se interiorizou, né? Que comprou a expansão, que topou isso, topou ser uma universidade mais popular, mais popularizada e está sentindo isso muito forte porque precisa de orçamento para manter, precisa de orçamento para sustentar as pesquisas que são desenvolvidas, e não é pouca coisa, né? Hoje o laboratório, o Hospital Universitário da UFRJ é pioneiro em atendimento contra o câncer, em atendimento oncológico. E quem se trata lá é a população que não tem recurso para tratar no hospital privado, por exemplo. E isso é essencial. Muita gente, ano passado, quase tentaram fechar o HU da UFRJ, né? Dizendo que não tinha condições para isso. E a gente segurou na marra, falou, não, vamos fechar. Mas isso seria muito grave. Muitas pessoas poderiam até mesmo ter morrido, porque tratamento oncológico é vital. Se interrompe, corre risco de interrupção da vida das pessoas. Então a gente entende que esse espaço da universidade, ele é muito central. Ele não só muda as nossas vidas, ele também muda as nossas vidas. Eu, por exemplo, sou cotista de renda, sou do Rio Grande do Norte, e através do SISU, das cotas, entrei na universidade, estou na UFRJ, minha vizinhança nem sabia o que era o UFRJ, e hoje eu estou aqui, isso de fato muda a minha vida, da minha família, da minha vizinhança. Mas não é só isso. Quando a gente tem esse perfil de estudante, pensando em educação, quando a gente tem estudantes que foram usuários da saúde pública, pensando na saúde pública, isso desenvolve o país também, não muda só a nossa vida. E esse espaço da universidade, ele é muito importante para isso, ele é essencial. E pensar esse outro tipo de universidade, né? Uma universidade que esteja a serviço da população, e não para as grandes empresas, muito pelo contrário, da população. Foi na UFRJ que a gente descobriu o pré-sal, por exemplo, coisas que são muito importantes para o país, é desenvolvimento, é vital. Qualquer país desenvolvido investe em educação. Aqui no Rio, a gente já teve duas experiências nas universidades, na Unirio e na UFRJ. A Unirio teve um processo de consulta interna para a nova reitoria e Bolsonaro nomeou outra pessoa que não da comunidade. E na FRJ agora recentemente já teve a consulta, eu não sei nem qual foi o desdobramento. Ganhou, mas não sei se já nomeou, se for pelo andar da carruagem, ele não vai nomear. Como é que ficou a FRJ? Porque são dois processos, né? Tem a consulta, depois passa pelo Conselho Universitário, e do Conselho Universitário se encaminha uma lista tríplice para o governo federal. Na UFRJ, a gente acabou de passar pelo Conselho Universitário e fizemos a lista tríplice, reafirmando a chapa que foi eleita na consulta, e a gente está nesse sentido, né? Vamos mandar para o governo federal, foi encaminhado agora para o governo federal, mas a gente já teve recentes anúncios de que isso não será respeitado, muito provavelmente. O que é uma perda gigantesca. A gente vai estar na rua, a gente vai estar se mobilizando para garantir, porque na UFRJ, por exemplo, foi a primeira mulher sendo eleita numa consulta na história. Isso é um recado para nós, né? Inclusive era uma campanha feita por muitas mulheres e a gente conseguia ver, porque isso é um recado para a história mesmo, de que as mulheres podem sim estar à frente de espaços como essa universidade. Ela é uma professora do Departamento de Saúde lá da FRJ, do CCS, e que foi muito ativa, por exemplo, nos processos de expansão da universidade, foi muito ativa para aderir o Enem, o SISU, esses programas que fizeram a universidade ser o que ela é hoje. Mas aqui no Rio de Janeiro não fica só a nível de ataque federal, né? A gente também tem os ataques estaduais. No Diário Oficial de ontem saíram alguns projetos de lei ameaçando a lei de cotas, isso, colocando o fim das cotas raciais, né? Que é o sistema de cotas raciais mais antigo do Brasil, é o da UERJ. A gente entra na UERJ hoje. Praticamente foi o primeiro, se eu não me engano. Foi o primeiro. A gente vê uma universidade enegrecida em que a população do Rio de Janeiro consegue sonhar em entrar para a universidade, consegue sonhar em mudar de vida, consegue sonhar em ter acesso à educação. E, além disso, tem também a proibição da filiação partidária para qualquer instância de direção da escola, universidade, que isso... Enfim, a gente sabe que isso é contra a democracia, né? Muitas pessoas morreram em outros períodos históricos para que tivesse livre filiação partidária, para que as pessoas pudessem optar em se filiar ou não a um partido. E, além disso, também tem um projeto de lei que coloca que escolas municipais e estaduais
podem dividir sala de aula. A gente sabe que isso é um projeto para fechar escolas, né? Isso é um projeto para reduzir, e já estava lá na cartilha de campanha de Bolsonaro, dizendo que a educação ia ser à distância, desde muito pequeno, desde a primeira infância ali, que ia ser educação à distância. Certamente não sabe a realidade, né, das mulheres que precisam trabalhar e deixar seus filhos em casa, e deixar seus filhos na escola, que não tem quem cuide quando está lá, não sabe a importância, inclusive, da sociabilidade entre crianças, do lanche em sala de aula, no lanche da escola, o quanto isso é importante para diversas famílias. Ele faz um discurso, ele combate o uso da ideologia, mas ele discursa a ideologia e pratica uma ação, enquanto dirigente, de imposição de uma ideologia e cassação e perseguição a outras, né? Essa tem sido a conduta que ora ocupa o cargo. É política, né? Não existe política neutra. A gente sempre vai por opções do que a gente acredita que é desenvolvimento. E quando a gente vê estatisticamente, eu sou estudante de gestão pública, quando a gente vai vendo como é que os países se desenvolvem, como é que se responde à crise, muito dificilmente, talvez nunca, a crise é respondida de forma coerente ou de forma efetiva com essas políticas de austeridade. Essas políticas de austeridade são implantadas geralmente em países em desenvolvimento, né, que não são os países de primeiro mundo, são a serviço desses outros locais de primeiro mundo. Mas os países que se desenvolveram, se desenvolvem com mais investimento, cria-se esse discurso de que uma dona de casa não gasta mais do que recebe, mas o Estado não é uma casa, não funciona como uma dona de casa, nem como uma empresa privada. É uma outra forma, é uma outra ciência, é uma outra gestão. De fato. Então, para se resolver problemas de crise, você só resolve com mais investimento. E a gente vai, a partir disso, a gente se desenvolve mesmo. Por exemplo, esse projeto de investimento em educação. Foi a partir daí que descobriu o pré-sal, que mudou a nossa posição na geopolítica, na geoeconomia internacional, que fez o Brasil ser convidado para as reuniões do G7. Não foi à toa. Foi porque a gente mostrou a resposta aqui com políticas reais de desenvolvimento. Então, é algo que se coloca que o motivo é a economia, mas a gente vê que a austeridade gera mais crise. A gente não pode perder aqui, você que está em casa, ela até levantou aqui a questão de que o dia 15 estava sendo construído como um dia contra a reforma da Previdência. E, no meio do caminho, tivemos aí a atitude de anúncio de corte de verba da educação, que atinge todos os níveis. Mas nós não podemos esquecer também que o dia 15 na verdade, é uma pauta em defesa dos direitos, né? De direito à educação, ao ensino, de qualidade, e também a questão da defesa da reforma dos direitos previdenciários. Então, nós não podemos esquecer essa pauta, porque as centrais sindicais e os sindicatos já estavam nesse curso, estão no dia 15 na pauta também em defesa da educação, porque também vários profissionais da educação já estavam sendo atingidos pela reforma da Previdência também, com relação ao fim da plano de carreira, enfim, várias questões vinculadas à educação. Mas veja, é importante ressaltar para quem está em casa, acho que tem o dia 15, né? Está sendo preparado, está sendo organizado o dia 15, mas é bom também a gente dar uma dimensão para o pessoal que está em casa, como é que isso está a nível nacional, né? Nos outros estados, como é que São Paulo, Rio, Norte, Nordeste, enfim, como é que isso está contagiando a juventude, porque tem muita gente, talvez alguns não gostem do que eu vou falar, mas, né, na história do Brasil, né, movimento de juventude de estudantes sempre deu um tonzinho a mais, né, na nossa luta política, na nossa ponto fora da curva no enfrentamento, né, na defesa da liberdade, na defesa da democracia, na defesa do desenvolvimento nacional. A juventude no Brasil sempre teve na linha de frente. Então, como é que está isso no país, né? Tem aqui no estado, tem agenda, mas como é que está isso no país? Essa semana foi uma semana de mobilizações intensas nas universidades e institutos federais. A gente viu aí no IFRN, eu fui estudante do IFRN, fiquei muito feliz de ver as mobilizações acontecendo. Na UFBA a gente viu manifestações enormes também em mobilização para o dia 15. O dia 15 é um dia de paralisação da educação, mas todas as categorias devem se mobilizar. E não é nossa única agenda também, é importante colocar que isso tudo é para a construção de muito peso para o dia 14 de junho,
em que a gente vai construir uma grande greve geral no país, com todas as categorias. E a gente sabe do papel histórico, sim, do movimento estudantil, de estar na resistência, de estar colocando suas pautas. E essa é uma degustaçãozinha, né? O dia 15 vai ser uma degustaçãozinha do que pode ser isso. E essas mobilizações que a gente está fazendo, acho que todas as cidades, todas as capitais que têm uma universidade não estão vendo que não está passando batido, está tendo mobilização, está tendo ato em defesa da ciência. Inclusive teve os cientistas, as entidades de pesquisa, a NPG, que é a Associação Nacional de Pós-Graduandos, foram a Brasília para discutir isso e foram barrados na porta. Ontem. E tiveram que fazer uma reunião paralela. Então a gente sabe o tamanho do ataque e a gente sabe a necessidade da nossa mobilização. Vamos aí dar uma degustaçãozinha agora, vamos mostrar que a gente sabe parar, mas também colocando qual é o nosso outro modelo de parar, né? Não é só parar e esvaziar a universidade, pelo contrário. É parar e estar na rua, estar dialogando com as pessoas, colocando a importância de ter um outro projeto de país, colocando a importância da pesquisa que se desenvolve lá dentro, ter um dia de serviços para a população, ter um dia de estar colocando, prestando serviço de saúde, serviço jurídico, estar ensinando como é que funcionam as instâncias de governo e colocando também a necessidade de resistir, né? Colocando que esse é um projeto político que a gente não precisa aceitar de cabeça baixa, nem mesmo quem votou em Bolsonaro, que às vezes fica essa coisa de responsabilização, você votou nele, não sei o quê, você é culpado. Essas pessoas também são afetadas, né? E essas pessoas precisam entender que elas também têm o direito de resistir, também têm o direito de ir contra essas políticas, e é só abrindo espaço para o questionamento, abrindo espaço para o livre pensar, que a gente consegue resistir a isso. Estamos na rua, estamos mostrando peso mesmo. Hoje a gente fez um pequeno ato lá na universidade, depois da assembleia que a gente fez, uma assembleia muito cheia, fazia muitos anos que a gente não tinha uma assembleia tão cheia, porque é algo que sensibiliza todo o corpo estudantil, mas que os professores estão presentes, a sociedade tem se mobilizado mesmo. É difícil não ter algo... A universidade está presente em tudo das nossas vidas, é difícil não ter ninguém que não precise de um médico, que não precise, né, ir na farmácia, de alguém que saiba resolver seu problema, que não precise de uma assistência jurídica nessa vida. A gente precisa da produção científica, a gente precisa desse conhecimento, e a gente precisa de resistência na rua e na luta também, e a gente está aí de prontidão para isso. E como é que vocês estão pensando especificamente o dia 15, assim, naquilo que pode ser dito, né? O que vocês estão pensando para o dia 15? O dia 15 é como eu falei, tá criando essa ideia de que a universidade é balbúrdia, a gente está querendo mostrar para a sociedade o quanto é importante o que a gente faz lá dentro. Então a gente vai ter um dia de muito diálogo mesmo, preparando para o dia 14, que vai ser um dia de mais radicalização, de luta e tudo mais. O dia 15 a gente pretende começar bem cedinho já, com atividade de panfletagem, com pesquisas, pela central, mas também por pontos do trem. A gente está se mobilizando a partir dos cursos, estamos enraizando, espalhando pela cidade. A partir das 10 da manhã, a gente vai ter muitas atividades, principalmente na Praça 15, que os profissionais da educação básica estão chamando aulas públicas para a Praça 15. E a gente queria fazer isso mesmo, feira de ciências, mostrar o que se produz, mostrar o quanto é importante mesmo, o quanto o que a gente faz é sério de fato. E também fazer uma pressãozinha na LERJ, né? Falar que a gente está de olho neles também. E às 3 horas, na Candelária, todo mundo, para estar marchando aí, rumo à central, parando a cidade, em defesa da educação. Então você que está em casa, guarde bem 2 datas. Dia 15 de maio, paralisação nacional em defesa da educação. Dia 14 de junho, greve geral no Brasil, em defesa de todos os direitos e contra a reforma da Previdência. Estamos aqui retomando as gravações do Núcleo de Jornalismo da TV, com aquele mesmo compromisso que pautou 2018, que é de fazer o debate franco, aberto, para contribuir nas reflexões. Aqui o espaço é para todo mundo, todas as ideias, diferente de outros lugares que discursam uma coisa e praticam outra. Aqui nós praticamos a defesa da democracia, a defesa da liberdade de expressão, mesmo daqueles com quem não concordamos. Convidamos, chamamos para debater todos os temas e todos os assuntos. Hoje aqui com Ana Priscila, secretária-geral da OEE, debatendo sobre
as propostas para a educação, o ataque que significa e a mobilização dos estudantes para o dia 15 de maio para Candelária, às 3 horas da 3 horas da tarde, e fora a outra agenda que ela falou aqui, que está no programa, quem quiser assistir, das outras atividades que vão acontecer. Ana, suas considerações finais aí para o pessoal que está em casa. A gente está vivendo num momento de turbulência política, mas que só é possível enfrentar com muita unidade da população e com muita resistência, se mostrando na rua, colocando quais são as nossas ideias e qual o Brasil que a gente defende. Certamente o Brasil que a gente defende tem ciência, tem educação, tem saúde pública, tem orçamento público, tem um Estado voltado para o povo. É isso que a gente acredita, que o Estado deve ser voltado para o povo, e os estudantes estão na rua para mostrar suas propostas sobre educação, mas não só, para mostrar nosso projeto de país. Um país que tenha um olhar para quem mais precisa e não para quem tem muito dinheiro. E a gente convida todo mundo para estar com a gente, lutando contra essa reforma da Previdência, pelo direito de se aposentar, denunciando o desemprego que a gente está vivendo, lutando pela educação, lutando pela nossa saúde pública, como a gente já resistiu contra essa PEC do teto de gastos, contra essa reforma trabalhista, que eles disseram que ia aumentar o emprego e a gente só vê o desemprego subindo. A gente já viu que esses projetos, essas propostas não funcionam nas nossas vidas, e a gente convida todo mundo para estar resistindo com a gente na rua, na Candelária, no dia 15, às 3 horas da tarde. Obrigado pela sua atenção, obrigado por deixar mais uma vez nós estarmos dentro de sua casa debatendo e discutindo. Ana, obrigado pela sua presença, estamos de portas abertas sempre que quiser vir debater o Brasil, a democracia e a juventude. Obrigada. Dia 15 de maio, todo mundo na rua. TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira.